Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite. É uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma segunda-feira para juntos estudarmos e aprofundarmos ainda mais nos ensinamentos da Seichonoye. Uma noite maravilhosa em que poderemos juntos elevar ainda mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, na pureza da espiritualidade, do conceito da imagem verdadeira. Então nós vamos estudar um pouco mais essa nossa essência divina e maravilhosa. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 65, oração para concretizar os desejos corretos. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão. Quem o tiver e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, podemos fechar os olhos, assumir uma posição confortável, a posição de oração, para juntos acompanharmos mentalmente as palavras maravilhosas dessa oração. Vamos lá? Oração para concretizar os desejos corretos. Sou filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. A vontade de Deus é a minha vontade. A sabedoria de Deus é a minha sabedoria. O amor de Deus é o meu amor. O trabalho concedido por Deus é o meu trabalho. Deus está presente em todo o universo. Filho de Deus é a individualidade que se chama eu, através do qual se manifesta o ser infinito, que é Deus. Por isso, meu desejo é desejo de Deus, que é o ser infinito. O meu desejo aciona a força criadora de Deus, onipresente no universo, e será infalivelmente concretizado. A glória do ser infinito, que é Deus, manifesta-se nesse mundo fenomênico, trajando a individualidade, denominada homem. Se o homem não surgisse neste mundo, Deus não poderia manifestar a sua glória, mesmo sendo dotado de força criadora infinita, e não existiria ninguém para reconhecer a sua glória. Por essa razão, o homem é uma existência indispensável para Deus, e o seu nascimento neste mundo é um acontecimento dos mais solenes e sublimes. Por isso, de agora em diante, jamais terei complexo de inferioridade. Como estou consciente da razão do nascimento do homem neste mundo, sinto a alegria de viver. O fato de estar vivo constitui motivo de grande júbilo para mim. Agora que profundamente tomei consciência do significado e da grandiosidade do nascimento do homem, manifesto minha alegria em meu cotidiano, em minha expressão facial, em meu comportamento e em minhas palavras. Como vivo transbordante de júbilo, minha alegria se propaga em todas as direções, e todas as pessoas que se aproximam de mim ficam contagiadas pela minha atmosfera alegre, o coração delas se enche do mesmo júbilo, sentem a alegria de viver e tornam-se mais saudáveis. Aonde quer que eu vá, acompanha-me constantemente a atmosfera de prosperidade, e por isso o empreendimento no qual trabalho não pode deixar de prosperar. Como ninguém deixa de perceber a luz e as ondas espirituais de prosperidade que constituem a minha atmosfera, as pessoas com as quais me entrevisto simpatizam comigo e não deixam de colaborar para que eu possa alcançar o meu objetivo. Quando procuro trabalho, encontro-o infalivelmente. Quando inicio o empreendimento, aparecem infalivelmente colaboradores ou patrocinadores. Sendo eu filho de Deus, o ser onipresente Deus está sempre colaborando comigo. O meu desejo é desejo do ser onipresente. Por isso, nunca tenho desejos egoísticos. O desejo do ser onipresente é sempre imparcial e proporciona alegria a todas as pessoas. O meu desejo, quando concretizado, proporciona alegria e felicidade a todas as pessoas. E isso me propicia imensa alegria de viver. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda oração, que é interessante que ela traz um conceito de você criar a autoestima baseada exatamente no apoio do sagrado. Então não é uma coisa simplesmente do meu ego, é algo alicerçado na natureza espiritual de Deus que habita no nosso interior. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado novamente. Imensa alegria estarmos juntos aqui para estudarmos um pouco mais os ensinamentos da Seichonoye.
Quero agradecer especialmente a vocês que estão aqui presentes. Meu muito obrigado. Estamos aqui no Templo de Brasília, da Regional DF Brasília, para juntos estudarmos e aprofundarmos ainda mais os ensinamentos da Seichonoye. Quero agradecer também você que está em casa, meu muito obrigado. Quem está assistindo a palestra em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. É motivo de imensa alegria e honra estarmos aqui juntos para poder estudar, aprofundar e elevar um pouquinho mais os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas vibrações. E hoje temos um tema muito especial e também muito difícil de falar. Por quê? Toda vez que nós chegamos naquela seara da divisão entre o materialismo e o espiritualismo, fica um assunto extremamente complexo. Então, é um assunto que vai mexer um pouco, né? Para algumas pessoas vai ficar assim muito fácil, mas para outras talvez mexa um pouquinho e fala assim, não é possível. Mas lembremos-nos, vamos trabalhar na questão da espiritualidade. Então assim, toda vez que a gente vai trabalhar na questão da materialidade, a materialidade nós temos vários estudos que desenvolvem o entendimento dentro daquele pensamento. Então se a gente for falar de medicina, nós temos vários assuntos dentro da materialidade que abordam sobre medicina. Se a gente for falar sobre história, nós temos aí um acervo gigantesco de pessoas que estudaram, aprofundaram e nós conseguimos desenvolver o assunto história. Se a gente for falar de química, física, nós podemos desenvolver qualquer assunto. Quando nós vamos falar de espiritualidade, nós vamos falar aquilo que está fora da matéria. Pelo menos na visão da Seichonoye é assim que nós abordamos. Não que a espiritualidade seja alheia à matéria, ela está em conjunto para que possamos manifestar o que nós temos de melhor. Então o professor Masaru Taniguchi ele consegue explicar de uma forma profunda essa questão da espiritualidade. Então quando nós trazemos alguns assuntos, a gente precisa enxergá-los fora da caixa da materialidade. Porque se for para explicar dentro da materialidade, não precisaria uma nova explicação. Nós já temos explicações extremamente razoáveis. Então o que nós buscamos aqui é desenvolver o pensamento além da matéria, que é o pensamento da religiosidade, da espiritualidade, da filosofia. Eu costumo usar muito essas palavras, porque normalmente religiosidade dá uma ideia sempre que está falando de Deus. E muitas vezes a religiosidade não é falar de Deus, a religiosidade é viver o que transcende a matéria. Isso é muito interessante, por quê? Falar de Deus, as religiões são digamos assim, o carro-chefe, né? As responsáveis por falar de Deus são as religiões. Mas nem sempre o que a religião fala é espiritualidade. Então, muitas vezes você tem pensamentos distorcidos, religiosos, que está pregando, pelo contrário, o materialismo e uma ideia equivocada que não é uma ideia de libertação. Então, a religião fala, você vai ser liberto, mas muitas vezes ela te escraviza. Então, por isso que eu trago a questão da filosofia. Porque a filosofia é o amor ao pensamento, é de você realmente pensar, de você poder entender, de você poder amadurecer o aprofundamento daquilo que você tem como consciência. Então, quando eu trago filosofia, religião, pensamento, é exatamente para trazer essa ideia da elevação e não simplesmente uma ideia de dogmas baseado em preceitos rígidos que não podem mudar. Então é interessante, até abrindo um parêntese, que a Seichonoye ela muda. Por que ela muda? Porque ela busca a se adequar. Mas como todo movimento regido por homens, trabalhando em sociedade, que precisa de amadurecimento, ele leva tempo. Se a gente for lembrar, a própria sociedade mudou bastante nos últimos anos. E os ensinamentos, eles precisam também acompanhar, porque a realidade muda. E na mudança da realidade, aquilo que outrora era certo, hoje talvez não. Depende. Isso é muito interessante, deixa eu já trazer aqui o quadro. Não há derrota. Quando a gente fala isso, aí tem pessoas que falam assim, Preletor, você fala isso porque você não conhece a minha vida. Você fala isso porque você não conhece como é que é a minha história. Mas nós já vamos entrar nesse tema. Olha que interessante, só abrindo esse parênteses aqui. Dentro da Seichonoye a gente estuda, o professor Masanobu Taniguchi nos ensina que existe a teoria do ovo frito. O que é a teoria do ovo frito? Você tem a gema e você tem a clara. A gema, dentro do pensamento religioso da Seichonoye, é imutável.
É imutável. O que é imutável dentro da Seichonoye? A verdade de que o homem é filho? Isso é imutável. Por quê? Isso não depende de sociedade, não depende de cultura, isso depende simplesmente da percepção espiritual. Então, o que é imutável dentro da Seichonoye? A imagem verdadeira. Essa é imutável. Por quê? É a base do pensamento. Ah, e se não existir? Beleza, acaba o pensamento como um todo. Mas dentro da racionalidade, da lógica do pensamento, o que é imutável? A imagem verdadeira. Então seria a gema do ovo. E o que é a clara? Todo o restante que é utilizado para ensinar sobre a imagem verdadeira. Então o que outrora era utilizado para falar da imagem verdadeira, talvez hoje em dia não seja mais adequado. E se for necessário mudar, a gente muda. Então, a gema é imutável, mas a clara, ela pode se transformar, dependendo da mudança cultural, dependendo da mudança que é necessária. Olha que coisa interessante. No Brasil, quando a gente vai fazer oração de gratidão aos antepassados, normalmente a gente utiliza incenso. Incenso vem de raízes orientais, que é utilizada para não só purificação do ambiente, mas também como uma preparação espiritual. Nos Estados Unidos, por exemplo, não pode usar incenso. Por que não pode usar incenso? Todas as casas lá têm detector de fumaça. Quando o detector de fumaça capta, o que acontece? Dispara o alarme, começa a cair água e os bombeiros são chamados. Então, muda. Lá não se usa incenso. Por quê? Mudou a religiosidade? Não. Mudou simplesmente a forma de manifestar. Qual é o principal na prática de oração de gratidão aos antepassados? É o incenso ou o amor? O amor. A essência é a mesma. A forma como vai manifestar é diferente. Então, esse ponto é que é muito interessante. Por isso que as coisas se transformam, por isso que as coisas mudam. Ah, mas na minha época não existia isso. Show de bola. Eu vi muitas coisas mudarem. Eu comecei na Seichonoye, o final da Sutra Sagrada não falava assim do mundo da imagem verdadeira, falava o mundo das delícias eternas. Mundo das delícias eternas, hoje em dia, para a gente, lembra padaria. Então, quando fala mundo das delícias eternas, você imagina aquela doceria, sabe? Você entrando assim, aquele tanto de delícia. Então, muda. É um termo que talvez há algumas décadas fizesse sentido, hoje não faz mais. E se precisar mudar no futuro, muda de novo. Porque a essência é a mesma. A forma como as coisas vão acontecer é que se transformam. Que nem a educação de filho. Como é que foi a nossa educação? Igualzinha de hoje, não tá? Igualzinha. Os pais hoje em dia chegam para o filho assim, ô filho, não fica chateado com o pai, não. Como é que era na nossa época? Se olhar torto vai levar a outra. É ou não é? Nossa época falou, não tá chorando? Então deixa eu bater até chorar. Hoje em dia, mudou. Então, dentro dessas mudanças, as coisas vão se adequando. Vão ficando adequadas. Estou sem um apagador. Você me ajuda lá, Pedrão, por favor? Que eu estou preso aqui no cabo do microfone. Então, o que acontece? A gente precisa entender isso porque a gente vai observar que tem partes da doutrina que ela precisa ser lida de uma forma com adequação social. Porque a coisa foi escrita num viés que é isso ou que é aquilo. Não, gente. Na época não tinha. Você imagina, a Seichonoye começou a ser escrita na década de 20 no Japão. Imagina a cultura do Japão nos anos 20. Era uma coisa. Veio em desenvolvimento. Então você vai observar abordagens bem diferenciadas. E isso é uma construção importante. E isso é uma coisa que me agrada demais na Seichonoye. É essa visão de transformação, de adequação. Mas, como toda a instituição que é composta por homens, às vezes as mudanças podem demorar. E faz parte, acontece. E mesmo que demore, não tem problema. O ponto principal é a gente sempre estar focado na essência. Então vamos lá. Para a gente poder falar de não há derrota. Isso aqui é muito interessante para a gente entrar nesse assunto que é muito importante e que é muito necessário hoje em dia, porque nós estamos vivendo num tempos de alta performance. Alta performance. Se a gente for voltar alguns anos atrás, não muito,
mais alguns anos, vamos tentar pegar 2 gerações para trás, nossos avós. Os nossos avós lutavam para que os filhos nascessem com vida. Então, se nasceu com vida, cresceu, casou, a vida foi um sucesso. Foi um sucesso. Então eu lembro de eu falando com os meus avós, meus filhos, graças a Deus, casaram. Está todo mundo com a vida feita. Então, a busca que era da geração anterior era ter os filhos vivos. Tanto que era comum. Minha avó teve 10 filhos, perdeu acho que 2. E ainda adota. É impressionante isso. Tem 10 filhos e ainda adota. Então, nossos avós tinham 10, 12, 14 filhos, mais os agregados que adotavam. Então, é aquela ideia de ter uma casa cheia e que todos eles sobrevivessem e casassem. A geração posterior, que já foi a geração dos meus pais, a preocupação era que todo mundo tivesse universidade. Por quê? Com o avanço da medicina, com o avanço do saneamento básico, com o avanço de toda a modernidade que trouxe nas infraestruturas das cidades, a expectativa de vida aumentou. Aumentou. Como a expectativa de vida aumentou, os pais começaram a ter, pela própria dinâmica social, menos filhos. Então você imagina, minha avó teve 10, minha mãe teve 4, eu tive 2. Então como é que a coisa vai mudando? Minha avó teve 10, todos precisavam estar vivos. Minha mãe teve 4, então qual era o desejo da minha mãe? Todos sobreviveram, então todos... ela teve 5, um faleceu pequenininho, os 4 sobreviveram, os 4 têm que buscar fazer faculdade. Então o sonho da geração era que eles tivessem condição, dos filhos tivessem condição de estudar um nível superior ou estudar. O foco dos nossos pais foi estudar. E a nova geração agora tem outros focos, tem outros pensamentos. Então, isso vai mudando a forma de educar, isso vai mudando a forma de enxergar, isso muda as relações entre pai e filhos. Mas uma coisa não muda, que é o quê? O amor entre pais e filhos desenvolve melhor o ser humano. Então, pai e mãe, quando conseguem manifestar o amor, e o filho, quando consegue retribuir o amor, eles têm um desenvolvimento mais saudável. Isso é imutável. Por quê? Porque é uma necessidade básica do ser humano manifestado. O ser humano de outrora amava, o ser humano de hoje ama, e o ser humano de amanhã vai amar. A forma como isso vai se manifestar é que pode modificar. Então, a gente precisa compreender isso daí. Mas vamos lá. Ponto que é interessante é que nós temos a vida que manifestada, a vida fenomênica que é manifestada, e nós precisamos compreender aonde essa vida ela está alojada. Nós sempre temos, ou sempre ouvimos aquela fala, né? Nós nascemos neste mundo aqui e vamos levar a nossa vida e você só tem uma vida. Vocês já ouviram? A gente só tem uma vida para viver. Então a gente tem que fazer tudo de besteira, porque a gente só tem uma vida a viver. Aí é o ponto. Isso está certo ou está errado? Vamos lá. Na visão materialista, que acredita que apenas existem reações físico-químicas, a nossa vida inicia com o nascimento e ela acaba com a morte. Então, essa é a visão materialista, esta é a visão daqueles que não acreditam naquela questão da espiritualidade. Beleza. Dentro dessa visão, a gente só tem uma chance de fazer tudo. A gente tem que fazer tudo que tem dentro desse espaço de tempo. Vamos lá. Com a subida da expectativa de vida, está mais ou menos em quanto a expectativa de vida no Brasil? 74? Não, já subiu para 76 anos. 76 anos, tá vendo? 76 anos. Então vamos lá. 76 anos está a expectativa de vida no Brasil. Pergunto, dá para a gente aprender tudo o que é necessário para levar uma vida digna em 76 anos? Dá? Em tese daria, só que a gente não quer aprender na primeira lição, né? Daria? Olha só como é que é interessante. Uma das coisas que mais me chocaram foi quando eu,
Na minha ingênua cabeça, quando eu era criança, eu acreditava que todo mundo sempre avançava rumo ao progresso. Na minha cabeça era assim, todo mundo envelhece progredindo. E eu descobri que existem pessoas que não. Ao invés de elas progredirem, elas têm uma regressão. A pessoa, quanto mais velha ela vai se tornando, pior ela vai ficando. A pessoa já cresceu errada e ela vai chegando no ápice da vida e vai piorando a situação. E a gente não precisa ir muito longe, nós temos vários exemplos das pessoas que vão fazendo coisas cada vez piores quando vão ficando mais velhas. Aí eu pensei, mas olha que coisa interessante. Se a gente for olhar por uma visão materialista, a gente acaba ficando ao acaso. Ao acaso. Por quê? Dependendo de onde a gente nascer, dependendo de onde a gente morrer, a nossa chance de fazer a nossa missão vai ser extremamente prejudicada. É ou não é? Imagina só, você nasce num lar de pais extremamente amorosos, abastados na Suíça. Qual é a chance que você tem de desenvolver boas qualidades comparada com aquele jovem que nasceu sem pai, sem mãe, criado pelo tio no meio de uma favela do Rio de Janeiro, por exemplo? Qual é a chance? É absolutamente gritante as diferenças materiais. Então, nesse aspecto, quem é materialista fala, a vida ela não é justa. Ela não é justa. Por quê? Porque o seu nascimento e a sua morte vão definir ou vão te dar todo o start de uma vida e aquilo vai ser fundamental no seu desenvolvimento para que você possa, nos seus 70 anos, 80 anos de vida, dar o seu melhor ou manifestar todo o seu potencial. E aí você fala, caramba, aquela pessoa que teve todas as chances, ela vai conseguir ser uma vitoriosa. E o restante se torna derrotados. Derrotados. Hoje, como eu falava, estamos numa sociedade de alta performance. Antigamente, as pessoas só precisavam viver. Depois, elas só precisavam fazer uma faculdade. Não precisavam nem fazer uma faculdade boa, só tinha que ser faculdade. E hoje, não basta só estudar. Ela tem que ter alta performance em tudo. Tem que ser uma pessoa com alimentação impecável, malhadora, fantástica, tem que ser uma pessoa que educa melhor do que qualquer psicólogo, tem que ser o melhor no trabalho, tem que ter tempo de viajar, de descansar e ainda curtir. Alguém conhece essa pessoa? Eu não conheço, porque eu não conheço ninguém que consiga viver alta performance. Eu conheço aqueles que têm alta performance em uma e duas áreas, o restante é tudo avacaiado. Então, eu já disse, se você quer fazer tudo bem feito, é impossível. Por quê? Você não consegue alta performance em todas as áreas. Não tem como. Por quê? Nós temos tempo limitado. Limitado. Mas hoje é exigido. Por quê? Porque as pessoas vendem a alta performance como se fosse uma coisa natural, normal, e você deve fazer. E quando você não faz, você é um derrotado. Então, você vai entrar na sua área, você tem que ser o melhor da sua área. Você tem que ser o melhor da sua área. Aí você, então, beleza, vou me esforçar para ser o melhor. Agora eu vou para a academia. Na academia, você tem que ser o melhor. Aí você vai, não, beleza, então agora eu vou para uma festa. Quando você chega na festa, você tem que ser o mais bonito ou a mais bonita. E mais, você tem que estar casado com o mais bonito e a mais bonita. E não basta ser bonito, vocês têm que ser o casal mais feliz. Aí você, beleza, então, sou agora o mais bonito, estou com a mulher mais bonita, casei, nós somos o casal mais feliz do mundo, tenho alta performance. No trabalho, sou o melhor do meu trabalho e na academia eu sou o melhor. Agora você vai ter filho, tem que ser os melhores. Não pode ser aqueles meninos melequentos, quebrando as coisas, pintando e bordando, porque, meu Deus, como é que pais como vocês... Então, observa só, chega ao infinito. O mundo hoje em dia está de tão cobrança, está tão engraçado, que você fala assim, pai, mãe, estou namorando. Aí o pai e a mãe perguntam, vai casar quando? Aí você, calma, comecei a namorar, mas já tem que começar a olhar o casamento. Você fala, beleza, marquei a data de casamento. Aí vira e pergunta, e os filhos? Mas eu vou casar ainda, mas eu quero saber os filhos. Aí você, tá bom, aí veio o primeiro filho, tá aqui o filho. E o segundo? Você fala, mas eu acabei de ter o primeiro. Não, o segundo. Aí você, tá bom, tá aqui o segundo filho. E o emprego? Você fala, não, estou me dedicando, tudo mais. Aí daqui a pouco você encontra, vai aposentar quando? Aí você, não sei, eu estou vendo a aposentadoria. Na hora que você aposenta, aí te perguntam,
Já viu seu túmulo? Você fala, caraca, até na hora de morrer me cobram. Por quê? Porque é uma sociedade que está pensando sempre na alta performance, na exigência de que você tem que manifestar tudo de uma só vez. Aí eu volto à pergunta, tem como? Não tem. Então, qual é a ideia que é passada? Que você é um derrotado. E hoje em dia está extremamente forte nessa área aqui. Nessa área aqui. Você pode ser uma pessoa que não realiza nada, nada. Você é uma pessoa mentalmente perturbada, você é uma pessoa moralmente deturpada, você é uma pessoa que não tem princípios, mas se você chegar com dinheiro, as pessoas vão perguntar, qual é o segredo do seu sucesso? O sucesso é aliado à ideia de ter dinheiro, tanto que os milionários são colocados em pedestais de que eles são exemplos de como levar uma vida de sucesso, porque acumularam dinheiro. E não é isso. Não é isso. Dentro da espiritualidade, a gente aprofunda esse conceito. E por que eu falo isso? Porque você observa muitas bizarrices sendo feitas por pessoas com muito dinheiro e as pessoas ainda acham que aquela pessoa era símbolo de sucesso. Então, nós não precisamos ir muito longe. Como um milionário americano que foi pego num esquema de tráfico e pedofilia violentíssimo nos Estados Unidos. Milionário. Só que antes de estourar o esquema de denúncia dos crimes sexuais, ele era tratado como alguém de sucesso. Então, observa, a leitura material do mundo, ela te traz uma visão não só ruim, como uma visão extremamente distorcida. Ruim em qual aspecto? Que você não vê sentido. Pensa só, nessa visão materialista de alta performance, olha como é que o negócio tá. Tá tão bizarro, tá tão distorcido que as pessoas não, às vezes elas nem se tocam. Antigamente, o ladrão, ele entrava no banco, roubava o banco e fugia mascarado. Por que ele fugia mascarado? Para ninguém reconhecer. Porque ele ia tentar pegar aquele dinheiro e levar uma vida escondido. Hoje em dia, o que as pessoas fazem? Elas roubam e vão para onde? Para o Instagram. Para mostrar para todo mundo. Olha a vida que eu estou levando. Olha a vida de luxo que eu estou levando. Você pode observar o tanto de influência, o tanto de gente que está no Instagram, milhões de seguidores aí, que é preso em operações de lavagem de dinheiro, ocultação e tantos outros problemas. Por quê? Porque hoje em dia a ideia de sucesso é você mostrar. E hoje em dia, olha que interessante, a base da felicidade da pessoa está no seguinte sentimento: inveja. Se eu causo inveja, é porque eu sou uma pessoa feliz. Ah, Preletor, não é assim não. É. O conceito hoje de mostrar nas redes é para causar inveja. Já fizeram uma pesquisa, agora não me recordo o nome da universidade que fez, de 70% a 80% das pessoas que entram no seu perfil para acompanhar a sua vida sentem inveja de você. Sentem inveja. Alguém já entrou na página de alguém que não tem nada? A gente entra na página de quem tem tudo. Aí a pessoa mostrando, vou mostrar para vocês como é minha rotina de andando de jatinho. Aí você, deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver como é que você está andando de jatinho. Você não vai ver a rotina da pessoa, não. Hoje eu vou andar a pé até o meu trabalho. Acompanhem comigo. Se você não acompanha, as pessoas elas buscam olhar aquilo que está acima delas. E quando elas olham, o que desenvolve? Inveja. Inveja, gente. A gente gosta de ver as pessoas viajando, a gente gosta de ver as pessoas bonitas. E é interessante, porque a gente vê aqueles corpos construídos, tudo na faca, tudo lá ali com 1 milhão de procedimentos. Tem pessoas que chegam a gastar 30 mil reais por mês só cuidando do bumbum. Aí ela aparece na tela e fala assim, é porque eu como alface. Aí você está comendo mais alface que um elefante e não consegue ter aquilo. Por quê? Porque é todo um procedimento, há toda uma estrutura por detrás que não é mostrada. Tem pessoas que arrancam costela, que mexe tanto na cara que nem a família reconhece. Então tem gente que faz um monte de coisa e vende como se fosse algo natural, porque ela deseja gerar o que nas pessoas?
Inveja. Porque a inveja e o dinheiro, hoje em dia, são sinônimos de felicidade. E é isso, gente. Não é. Então, se você não tem dinheiro, se você não tem beleza, se você não gera inveja, você é um derrotado. Você é um derrotado. Então, gente, esse é o cenário material. Não é isso que nós vamos nos prender. É óbvio, porque nós estamos no ensinamento religioso, filosófico, espiritual. Então, nós vamos trabalhar a espiritualidade. Olha como é que a coisa muda quando a gente vem para dentro da espiritualidade. Então, vamos lá. Vamos apagar esses conceitos aqui. Tararara. Gente, tem problema ter dinheiro? Não. É bom ter dinheiro? Maravilhoso. Maravilhoso. Mas o ponto é, o fato de eu ter dinheiro quer dizer que eu sou sucesso? Não. É aí que é a diferença. Ter dinheiro, você precisa ter dinheiro com sabedoria. Você precisa ter dinheiro com propósito. Você precisa ter dinheiro como merecimento do seu crescimento espiritual. Aí o dinheiro vem abençoado. Ele traz felicidade para você e para sua família. Agora, se o dinheiro vem sem nada disso, ele destrói, ele causa problemas. E, gente, assim, você não precisa ir longe. É só olhar a vida, muitas vezes, dos famosos e milionários. Eles também separam. Eles também separam, ou seja, eles vivem dificuldades, eles vivem problemas, eles passam por doenças. A pessoa, ela pensa que se resolver o problema financeiro, resolveu todos. Não necessariamente. Você resolveu uma área só, mas tem um monte de outras áreas para resolver. Então, eu conheço um cara que é bonado na grana e ele não anda nos lugares. Ele tem menos liberdade do que as pessoas, porque aonde ele vai, ele tem medo de 1 milhão de coisas. Ele tem medo de ser sequestrado, ele tem medo de ser perseguido, as pessoas chegam perto dele, ele sempre acha que a pessoa quer alguma coisa dele. Então a vida dele é uma vida de isolamento. Isolamento. Ele não vai em qualquer lugar, ele não anda em qualquer bairro, ele não passeia nos lugares. Então ele anda com um carro simples para ninguém saber que ele tem dinheiro. Então, ou seja, ele leva uma vida de privação maior do que eu, que não tenho. Eu falo, olha que legal, eu não tenho 1/1000º do que você tem, mas eu tenho muito mais liberdade na minha vida do que você. Eu posso ir para qualquer lugar, porque eu chego lá normal, e olha que eu tenho restrições, até pela minha própria função, eu não posso fazer determinadas coisas que muitas vezes outras pessoas podem, né? Então, por exemplo, eu não posso mais tacar o louco na rua e ser filmado, não posso mais. Isso é uma restrição que a minha própria função, tanto religiosa quanto profissional, me impõe. Então, eu tenho que ser uma pessoa mais comedida, eu tenho que ter certas privações e certas limitações. E tem pessoas que não têm metade do que eu tenho e têm mais liberdade do que eu. Pode fazer o que quiser, pode, sabe, acordar na rua com o cachorro lambendo a cara, que não tem o menor problema. Então, ou seja, a gente vai percebendo que tudo tem os seus ônus, seus bônus e tem as repercussões que acontece. Então, não é o fato de você estar abastado materialmente que você é o sucesso. Muitas vezes, esse abastado vem de situações muito ruins, muito imorais, incorretas e até criminosas. Então, vamos lá. Dentro da espiritualidade, vamos lá, nossa expectativa de vida, 76 anos. Vamos lá. Na espiritualidade, nós aprendemos que o nosso nascimento e nossa morte tem uma finalidade. Essa finalidade é o quê? Qual que é a finalidade da nossa vida? Crescimento. Crescimento. Dentro da teoria do ovo frito, na gema, qual é a finalidade da nossa vida? Manifestar a imagem verdadeira. Então, a busca pela manifestação da imagem verdadeira nos traz o crescimento. E o que é a busca da imagem verdadeira? É buscar manifestar o Deus que habita no nosso interior. É manifestar com plenitude a vida que está no nosso âmago. Então, nós temos 76 anos para manifestar a nossa imagem verdadeira. Ou manifestar a vida de Deus. Ou até manifestar só a vida. Manifestar a vida com plenitude. Aí vem, conseguimos? Aí a gente fica assim, caramba, medo de falar que consegui. E falar assim, a maioria vai conseguir? Não. Sendo bem claro, eu, por exemplo, eu estou longe de manifestar a imagem verdadeira na sua plenitude. Manifesta em algumas áreas, mas em outras eu não consigo. Faz parte do processo? Normal, gente, normal. Seichanoe veio, é para tirar a culpa, por isso que às vezes a gente tem que ser franco. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, preletor, a sua vida deve ser maravilhosa, não acontece problema.
poxa, eu também queria que fosse assim. Mas não é assim que acontece na vida real. A gente tem as áreas que a gente tem boa performance e tem as áreas que a gente ainda não consegue. Por isso que a gente está vivo. Porque se não precisasse mais aprender, você não estava mais na escola. Você não estava mais na escola. Eu não preciso entrar no pré novamente. Eu já aprendi a ler e escrever. Eu já aprendi a colorir, desenhar continua igualzinho, não teve muita alteração do pré até hoje, mas lá eu consigo desenhar minha casinha com a chaminé lá e aquele bonequinho de palito. Estou bem. Então eu não preciso voltar a fazer o pré, porque eu já aprendi a lição. A mesma coisa. Nós viemos aqui na escola Vida para aprender nesse período de tempo a manifestar a vida de Deus. Beleza, não conseguimos. O que acontece? Olha que interessante. Essa é a grande pergunta que mexe. Dentro das religiões, cada um busca dar a sua explicação. Então, dentro do cristianismo, você vai falar que você vai para o julgamento final, e no julgamento final, Deus vai decidir se você vai para o céu ou vai para o inferno. Aí, já falei várias vezes sobre as falhas desse pensamento, porque se você não conseguiu nem manifestar 1/10 da vida de Deus, é complicado você ir para o céu. Porque se todo mundo for para o céu sem manifestar a vida de Deus, o que vai acontecer com o céu? Vai virar um inferno. Imagina, se toda a sua família, do jeitinho que está, fosse para o céu, como é que ia ser a festa de final de ano no céu? Como é que ia ser? Aquela tia falando que você engordou, aquela prima dançando funk no canto, o outro lá gritando, o pessoal no barraco. Aí você ia falar que aquele lá que está comendo parece que nunca viu comida na vida. Então você fala assim, pera lá, esse é o paraíso? Então não faz sentido. Então o que acontece? Para que a gente possa continuar nesse processo de aprendizado da vida de Deus, é necessário que a vida crie um mecanismo que você possa reflexionar, aprender e se desenvolver. Ninguém veio com manual, não é verdade? Ninguém veio. Da onde que vieram os seus ensinamentos? A base da sua moral, a base do seu aprendizado. Normalmente nós aprendemos com aqueles que nos educaram, professores, pais e mães. Os pais nos ensinam o que é certo e os amigos vêm nos ensinar o que é errado. E dentro desse caminho a gente vai tentando tirar o MMC, né? A gente vai tentando fazer a média ali para ver aonde que a gente vai. Mas presta atenção, se você teve pais maravilhosos, boa educação. E se você não teve? Como é que fica? Então você só tem 76 anos para manifestar a vida de Deus. E você já começa, enquanto o outro está tendo aula lá na melhor escola, você começa com os piores professores, aí você fala, meu Deus do céu, como é que vai ser? A vida precisa criar mecanismos de aprendizado. E como é que funcionam esses mecanismos de aprendizado? São exatamente cumprimentos de missões específicas que nos são dadas no momento que nós nascemos. Todo mundo nasce com uma missão específica e essa missão específica é o ensinamento necessário para o progresso daquela alma, daquele momento, naquelas condições. Por isso que todos nós nascemos desiguais. Por que nós nascemos desiguais? Porque as missões a serem aprendidas são diferentes. Imagina só, eu e meu irmão aqui. Quem não sabia, o Pedro é meu irmão, gente. Meu amado irmão. Então estamos eu e meu irmão aqui e a gente vai viver na vida. Meu irmão vai vivendo agradecendo, ele vai lá, sabe, trabalhando na harmonia, é um cara que sorri, é um cara que ajuda, bem quisto, todo mundo gosta dele. E eu vou vivendo reclamando, sou um cara que trata mal as pessoas, sou arrogante, saio pintando e bordando. Terminamos a vida. Aí chega, meu irmão vai falar assim, ó, quanto que você conseguiu atingir isso aqui? Pô, conseguiu uma boa? Então, nós vamos agora pegar quais são as suas missões mais específicas. Ah, ele está precisando talvez melhorar nesse ponto. Talvez uma questão, vamos trazer um exemplo, uma questão de educação dos filhos, ou talvez trabalhar mais a questão profissional. Aí quando chega a minha vez, e você? Não, você vai precisar trabalhar, aprender a ter humildade, aprender a viver na simplicidade, a vivenciar o quanto que a injustiça é algo severo. Quando a gente volta de novo, como é que vai ser o nosso nascimento?
ele vai ter uma missão diferenciada da minha. A minha, concordam que pode ser mais pesada? Deve, a gente até tem esse pensamento. Deve ser mais pesada. E isso foi excelente porque na hora da encarnação, os espíritos muitas vezes voluntariamente escolhem missões mais pesadas exatamente para acelerar o processo de aprendizado. Então, ou seja, a minha missão vai ser absolutamente diferenciada do meu irmão. O meu irmão vai ter uma vida mais sequenciada, ele vai conseguir desenvolver mais em algumas áreas e eu vou vir mais travado. Aí, eu preciso aprender. Se eu não quiser aprender, o que acontece? Começamos de novo. E esse processo ele vai se repetindo até que o processo de purificação ele vai atingindo níveis adequados para que você possa ingressar em outras escolas. Então, olha como é que fica bem interessante. E a gente começa a compreender o quanto que isso é diferente. Por que eu nasci com os meus pais? É a primeira pergunta que a gente faz. Por que eu nasci no Brasil? Poxa, eu queria ter nascido nos Estados Unidos lá, ficar na Disneylandia o dia inteiro. Eu queria ter nascido na Europa, na Suíça, acordar olhando os Alpes suíços. Ai, bom dia. Eu queria, mas você nasceu no Brasil. E mais, teve gente que nasceu em países que estão em guerra civil. Tem crianças que nasceram agora, estão vivendo guerras no Oriente Médio, estão vivendo guerras na Rússia, então, na Ucrânia. Então, imagina só, por que o nascimento ele é um fator determinante? Há missões a serem cumpridas. Aí eu pergunto, isso quer dizer que aqui ou na Europa é melhor do que nos outros lugares? Não, é tudo uma questão de adequação, porque você tem choques culturais violentíssimos. Qual é, para uma realidade que não é bem atual, qual é a possibilidade de uma mulher ter uma vida mais saudável nascendo na Europa do que nascer na África? É diferente, né? O Brasil, que é um país que dá liberdade, a gente já tem inúmeros problemas. Então, o que acontece? Isso tudo tem uma diferenciação, por quê? Porque é uma diferenciação de missões a serem cumpridas. Isso não quer dizer que nós queremos que tudo fique estagnado, porque se fosse para tudo ficar estagnado, a gente não trabalhava no movimento de iluminação da humanidade. Nós trabalhamos para mudar esse aspecto, para que a escola seja mais igualitária, mas ela, por enquanto, não é. Então, a gente não está falando que está certo, que é bonito, não. A gente está falando como as coisas acontecem. Então, você imagina essas pessoas que fazem inúmeras situações, inúmeros pesos, na hora que elas vêm, elas acabam buscando situações que são extremamente desiguais, que permitam que ela tente cumprir a missão de manifestar a vida de Deus. Então, por isso que a vida, ela, mesmo quando aparentemente ela está em declínio, ela está tendo um sucesso. Então, olha que interessante. Já contei esse caso, mas uma vez uma senhora foi procurar Chico Xavier, porque o filho dela havia nascido sem braço, sem perna, sem língua, cego e surdo. Aí falou assim, meu Deus do céu, mas por que nasceu assim? E na comunicação espiritual falaram, é um espírito que já tirou inúmeras vezes a sua vida. E nessa, ele precisa aprender a terminar a história de vida dele para trazer o progresso. Então, aparentemente, é uma pessoa que não tem funcionalidade, mas espiritualmente ela está cumprindo uma missão. Um dos pontos que muitas vezes as pessoas acham muito difícil são quando as mães engravidam e perdem o bebê naturalmente. E elas falam, meu Deus, mas meu sonho era ser mãe. Mas você foi mãe, você é mãe. Só que o seu espírito, que se alojou no seu ventre, ele precisava cumprir uma missão muito pequena para terminar a colação dele na escola vida. Muito pequeno. Por isso que ele veio, ficou pouquinho tempo dentro do seu útero e se despediu já. Missão dele terminada, cumprida. Então, dentro da evolução, a vida dele foi um sucesso. Mas dentro da concepção daquele que sonhava em ter algo material para abraçar e amar, você pode falar, minha gravidez não deu certo. Aí gera o sentimento de derrota. Derrota. Então, quantas mulheres sofrem achando que não são mães
porque não tiveram o objeto ou a criança, objeto fica pesado, não tiveram a criança como aquele alvo de amor. Mas na verdade teve, só não se tornou material. Por quê? Porque a missão era curta. Quando a gente começa a compreender isso, a gente vai falando, cara, que interessante. Por que a gente afirma que não há derrota? Porque no espectro da vida como um todo, tudo faz parte de um aprendizado. Então, se a gente for desenhar isso aqui de uma outra forma, vai ficar assim, gente, que isso é muito importante. Imaginemos que toda a linha é a manifestação da sua vida. Toda a linha, toda ela é a manifestação da sua vida. Essa parte em vermelho é a sua vida atual, mas ela continua. Ela continua. O vermelho é o que você está vivendo agora, é o seu presente, é o seu momento, é o seu nascimento e vai ser a sua morte. Aqui está constituído aquele momento, aquela classe, aquela turma que você se matriculou. Sabe a turma? Quando a gente entra na turma, 50 minutos de aula, você vai ficar com aquela turma, são aquelas pessoas. Aqui está os nossos 50 minutos, que na vida fenomênica, aí uma média de 76 anos. Isso aqui são seus 50 minutos, que você vai ter uma característica, você vai ter as apresentações, você vai ter as provas, você vai ter as dificuldades, você vai viver aquele momento, você vai ter as relações e aquilo acaba. Aí o ponto é, vamos supor que você reprovou nessa escola, você reprovou nessa matéria, o que você vai ter que fazer? Repeti-la. Na hora que você repeti-la, você vai aprender. Aprendeu? Missão cumprida. Então a pergunta que vem, dentro da linha da espiritualidade, existe derrota? Não. Não. Não existe derrota, porque tudo é aprendizado. Então aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que está vivendo um momento muito ruim na vida dela, ela está vivendo um aprendizado necessário para o crescimento da alma, para que ela tenha progresso. E se ela aprender a lição, ela tem o crescimento, ela manifesta mais a vida de Deus, ela continua na jornada. Muitas vezes essa lição não vai ser aprendida nem aqui, ela vai ser aprendida bem depois. Mas o ponto é que as sementes do ensinamento estão sendo semeadas. Então isso é muito importante, porque numa sociedade de alta performance, ser derrotado é ser sinônimo de fracasso. Você é um fracassado, você não deu certo. Então você não passou no concurso que você estava estudando, você é um derrotado. Você não conseguiu abrir um negócio, você é um derrotado. Você não conseguiu casar, você é um derrotado. Você não conseguiu viajar, você não rodou o mundo, você é um fracassado. E é sempre assim, quando na verdade não existem. Existem aquelas pessoas que nasceram, por exemplo, herdeiros, têm tanto dinheiro que com os 30 anos já rodaram o mundo. E tem pessoas que só vão rodar a cabeça. Faz parte, ué. Tem aquelas pessoas que nasceram e vão ser presidentes de países, vão governar nações, vão ter bilhões passando pela sua mão com condição de modificar o próprio rumo da humanidade. E vão ter aquelas pessoas que não, que vão lutar às vezes só para ter um emprego formal. Isso quer dizer que aqueles que estão no topo são vitoriosos e que estão embaixo são derrotados? Essa é uma visão simplista. Essa é uma visão que a gente utiliza na educação. Ó, filho, você tem que fazer isso para você não ser um derrotado na vida. Mas espiritualmente não faz sentido. Não faz sentido. Porque o derrotado de ontem pode se tornar o líder espiritual de amanhã. Pode se tornar o líder no qual, inclusive, você vai seguir. E muitas vezes aquela pessoa com a qual você humilhou, aquela pessoa que você destratou, que você maltratou, na próxima vinda ela vem como seu marido e como sua esposa. Para juntos vocês aprenderem. Aí eu falo isso e já tem gente falar, eu sabia que eu já conhecia minha mulher de outra vida, sabia, tá vendo? Foi você que me humilhou e agora continua. Mas a grande verdade é o seguinte, esposa, marido, pai, mãe, filhos, colegas, chefe, tudo faz parte de uma grande engenhosidade para a vida nos fazer refletir. A gente tem capacidade de perceber o que nós fazemos? Não. A nossa visão é zero daquilo que nós fazemos. A gente acha que estamos fazendo tudo certo, mas estamos fazendo tudo atrapalhado.
Como é que a vida nos ensina? Botando espelhos. E o que são os espelhos? Os acontecimentos que nos sucedem. Então, olha que interessante. Como é que a Seitonella dá uma guinada nisso? Porque a Seitonella tira do mundo exterior a responsabilidade e ela puxa para o mundo interior. Isso assusta. Isso assusta. E as pessoas às vezes criticam falando que isso é uma maneira de gerar culpa nas pessoas. Não, não é. Não é de gerar culpa. É simplesmente nós entendemos o processo. O que está acontecendo comigo saiu da onde? De mim. Quando eu entendo que saiu de mim, eu falo, opa, dentro do meu processo, do meu aprendizado, eu estou recebendo os professores necessários para o meu desenvolvimento. E é neles que eu tenho que trabalhar. E olha que interessante, o trabalho ele tem que ser no crescimento. Então o que a Seitonella prega não é o purgatório. Ah, se eu casei mal, é porque numa encarnação passada eu fiz muita maldade, então nessa eu tenho que vir com essa pessoa que é horrorosa e junto eu tenho que viver a minha vida inteira. Não, esse é um pensamento de sofrimento. O pensamento da Seitonella é o seguinte, se não estou vivendo um bom casamento agora, eu preciso manifestar ainda mais a minha imagem verdadeira para que essa lição seja superada e a situação se resolva por um caminho ou outro, mas ela se resolva. Então, assim que é feito. Ah, eu estou doente, então eu vou curtir essa minha doença porque ela é a manifestação da minha mente e eu mereço. Não é esse o pensamento da Seitonella. Se eu estou doente, é porque algo dentro de mim precisa ser corrigido. Se eu corrigir, eu vou resolver, seja curando, seja desencarnando. Não tem problema. Porque se eu desencarnar, eu começo uma nova escola onde eu vou aprender novamente. Então tem pessoas que elas causam danos ao seu corpo que chega num momento que não há mais como recuperá-lo. Não tem mais como recuperar. Aí a pessoa nesse momento, agora eu vou buscar a fé porque eu quero curar. Mas a finalidade da fé não é curar o corpo, a finalidade da fé é curar a alma. Se você curar a alma, ter o corpo ou não ter o corpo é indiferente, porque você vai continuar um processo de aprendizado. E o crescimento é aqui e no mundo espiritual. Então, o crescimento aqui, muitas vezes, o erro aqui te possibilita mudanças no mundo espiritual e vice-versa. E vice-versa. Então, quando a gente entende que tudo faz parte do aprendizado, a gente começa a abandonar a ideia de que somos derrotados. Somos derrotados. Se a gente pegar fenomenicamente e falar, ah, não há derrotados, as pessoas vão falar, tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas que estão nas drogas, tem pessoas aí que estão fazendo as coisas erradas, foram vítimas de violência das mais variadas possíveis e a vida dessa pessoa está acabada. Ok, materialmente olhando uma encarnação, sim, ó, tem aquelas pessoas que entraram em pirâmides financeiras, acabaram com a economia da família. Hoje em dia nós estamos vivendo uma triste epidemia de apostas online, que as pessoas estão acabando com as finanças da família em apostas que não servem para nada, sequer divertem, então viciam. Então nós estamos vivendo pandemias de pessoas que estão pegando patrimônios e destruindo em coisas que não trazem nada. Aí você pode falar, essa pessoa viveu uma derrota. A derrota fenomênica não quer dizer que seja uma derrota da vida. A vida nunca sofre derrota. E aqui que vem um ponto. A vida fenomênica pode ter derrota. A vida fenomênica. Você pode ter tentado um empreendimento, não conseguiu. Ok, mas a vida eterna, ela nunca sofre derrota. Nunca. Ela nunca sofre derrota. Então você nunca vai ser um derrotado. Você nunca vai ser um derrotado. Você nunca vai ser um fracassado. Não tem como você ser fracassado, porque você é vida. Presta atenção. A vida eterna. Quando terminar esse corpo, ele vai para o cemitério. Vai lá. Esse corpo vai ser dado lá para os bichinhos como comida e eu continuo vivendo em espírito. Quem continua a viver? A vida, que é eterna. Mesmo que eu perca o corpo espiritual, mesmo que você aniquile tudo que seja matéria, a vida continua existindo. Essa vida que continua existindo eterna é a imagem verdadeira. Então a vida continua. Se a vida continua e eu continuo no processo de crescimento, logo a vida nunca sofre uma derrota.
Aquele momento pode ter sido que você não tenha conseguido o sucesso, mas em outras oportunidades você vem com muito mais bagagem, muito mais aprendizado, muito mais condições e aí você manifesta muito mais, muito melhor e muito mais profunda a sua experiência de vida. Conseguiram perceber o quanto que isso é libertador? O quanto que muitas vezes a gente se pune, a gente sofre buscando numa vida de comparações, de inveja, numa vida, superficial, buscando atingir patamares que muitas vezes não fazem parte do nosso processo de crescimento. Não fazem parte do nosso processo de crescimento. Às vezes o seu processo de crescimento está do seu lado, mas você acha que se você fugir e for para outro lugar, você vai viver. Eu conheço muitas pessoas que buscam mudar até de país para ver se no outro país encontra algo que tampe o buraco que ela vive aqui. Não adianta, se o buraco está dentro de você, você pode ir para onde você quiser, o buraco sempre vai te acompanhar. Porque nós precisamos viver a nossa vida aqui e agora e cumprir as nossas missões. E quando a gente entende cumprir essas missões, a gente começa a entender a grandiosidade que está por detrás da experiência vida. Da experiência vida. Meus pais estão com 80 anos. Meu pai já está com 82, né? Meu pai já está com 82, minha mãe está com 80. E eu converso muito com os meus pais, eu falando outro dia com a minha mãe, eu falei, pois é, né, mãe, está acabando. Sabe aquela sensação de estar acabando a festa? E você fala assim, não quero, né? Aí eu falo, pô, mãe, está acabando. Minha mãe, pois é, filho, está chegando. Aí eu falei, quem diria? Outro dia eu estava começando, a senhora estava na metade do caminho. Agora é eu que estou na metade do caminho. E a senhora já está chegando ao final, né? Eu falei, não, mãe, eu vou sentir tanta saudade. Eu vou sentir falta desses tempos. Mas é um aprendizado. É um aprendizado. É algo muito difícil. É algo muito complexo. Mas é algo que tem que ser experienciado. E a minha mãe fala, não, filho, daqui a pouco eu vou começar outra. Lá vamos nós, tudo de novo, para ajeitar o que eu tenho que aprender ainda, e você vem também para ajeitar o que você precisa viver, o que você precisa aprender e crescer. E a gente começa a extrair disso, gente, ao invés da gente ficar só pensando no futuro do que acontecer, a gente começa a viver o presente. Por isso que é tão importante nós compreendermos o nosso papel na nossa vida para manifestar a nossa espiritualidade, porque as coisas têm sentido. Elas fazem o porquê, elas vão, montando e fazendo com que a gente compreenda a verdadeira razão do nosso nascimento. Porque do jeito que é vendido, todo mundo veio aqui para ser mega empresário, ficar milionário e todo mundo sair curtindo. Mas o mundo não foi feito e isso não tem como se manifestar no mundo. Se você pegar todo o dinheiro do mundo e dividir com as pessoas, você não vai ter ninguém para prestar serviço, ninguém vai usufruir de serviços prestados. E o dinheiro não vai dar para as pessoas. Vai ser todo mundo com a vida igual. E a vida não se manifesta de forma igual, porque esse não é o propósito da vida. Você não precisa ir longe, gente. Tem gente que nasce bonita, tem gente que nasce muito bonita e tem gente que nasce avacalhado. Tem gente que parece que na hora que foram fazer, espirraram, deu aquela sacudida, sabe? Foi tudo bagunçado, que você olha e você fala, ai meu Deus! E tem gente que não tem trabalho nenhum. Tem gente que só de parar e sorrir, todo mundo, é lindo, é linda. E tem gente que sorri e as pessoas, ai, que susto. Por quê? Você tem desigualdades em talento, gente. Tem gente que nasce com talento, tem menino tocando piano, 6 anos de idade, toca tudo. E você chega na frente do piano, você não toca nada. Tem pessoas que têm condição de falar, de se expressar, tem pessoas que conseguem fazer tudo em todas as áreas e às vezes a gente não consegue. Por que que há as desigualdades? Lembrando, não estou justificando, não estou falando o que é certo, não estou falando que isso é ideal. Eu estou falando o mundo como ele é manifestado. Só estou expressando o que já está posto. Não estou trazendo juízo de valor. O que eu estou falando é o seguinte, já está posto assim. Como é que eu faço com isso? Porque você pode sofrer, você pode chorar, se revoltar, querer matar todo mundo, ou simplesmente você pode entender que isso é parte de uma proposta da vida de você manifestar o que você tem de melhor. O que você tem de melhor. Aí você começa a acabar de ter com as invejas. Por exemplo, eu entro no Instagram, eu tenho a impressão que só eu estou trabalhando.
Está todo mundo viajando, comendo coisas legais, indo em restaurantes bacanas. Eu falo, beleza, se sou eu que tenho que trabalhar, porque é minha missão trabalhar, não tem problema nenhum, eu vou ter o meu momento de conseguir fazer algumas das coisas. Mas agora o meu momento é de trabalhar, porque essa é a minha missão. Trabalhar com gratidão desenvolve o meu espírito, eleva a minha manifestação, é mais um ponto para o meu progresso espiritual. E é o progresso espiritual que te traz a sensação de felicidade. A sensação de realização vem da ideia de que você está conseguindo contribuir e crescer. Esse é o que traz para você a sensação de pertencimento e traz a sensação de completude. Você fala, caramba, a minha vida tem propósito e esse propósito está sendo realizado e eu estou conseguindo crescer. Olha que maravilha, olha que espetáculo quando a gente começa a entender isso. Aí você entende, a relação com seus pais é uma missão de vida, a relação com a sua esposa, com seu marido, é uma relação de vida, a sua relação no seu trabalho é uma relação de vida, a sua relação com os amigos é uma relação de vida, a relação com você é uma relação de vida, a relação com aquilo que te rodeia, aonde você nasceu, o que você escolheu, os rumos que você tomou na sua vida, é uma relação que você tem com a vida. Com a vida. Então, ao invés de nós ficarmos olhando a grama do vizinho, invejando a grama do vizinho, vamos olhar a nossa grama e entender que nós temos que cuidar da nossa grama. E o cuidado da nossa grama é que vai fazer com que a vida de Deus manifeste cada vez mais e nós vamos ter um progresso. E não se preocupe, não há derrota dentro da vida. Não há derrota. O fracasso de hoje é o sucesso de amanhã. Boa parte, eu tive a chance nessa encarnação só, nesse pequeno período de vida, eu já fui derrotado em tantas coisas que eu descobri caminhos para que eu possa manifestar a vida de Deus. Hoje as pessoas falam assim, nossa, sua vida é um sucesso. Não, minha vida não é um sucesso. Para começar, que minha vida nunca sofreu derrota. Eu tive aprendizados. E é isso que é genial. Se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar e falar assim, você pode modificar qualquer coisa da sua vida no passado, eu não modificaria nada, porque tudo o que me aconteceu foi necessário para que eu pudesse manifestar a vida de Deus que hoje habita. Então, todas as aparentes derrotas do meu passado foram exatamente as sementes do sucesso que hoje as pessoas enxergam. Então, esse é o ponto importante. Você tem que tirar do seu dicionário, você tem que tirar da sua cabeça, você tem que tirar da sua ideia que você é derrotado. Mas presta atenção, só para finalizar que meu tempo já passou. Tirar que é derrotado não é para você ficar numa situação cômoda, arrogante, parado. Eu não sou derrotado, o preletor falou que eu não preciso fazer nada. Eu não falei nada disso. O que eu falei? Que não há derrota porque a vida sempre tem a chance de crescer. Se você ficar estagnado, não vai adiantar de nada. Não há derrota porque você pode pegar qualquer fracasso e transformar em elemento de sucesso. E como é que você faz isso? Com crescimento, com dedicação, com esforço. Então, tem que trabalhar para crescer. Por isso que movimentos que não pregam ou movimentos que não ensinam caminhos do progredir não são verdadeiramente libertadores. Então, o que eu sempre falo aqui? Tem que estudar. Tem que estudar? Muito. Tem que trabalhar bastante, tem que se dedicar, aprender a manifestar alegria, aprender a sorrir, aprender a ser amoroso, aprender a ser simpático, tem que perdoar, tem que agradecer, tem que ser uma pessoa luminosa, tem que largar os pensamentos negativos, pantanosos que você carrega, tem que fazer isso tudo. Dá trabalho? Dá trabalho. Aí sim você vai entender que a derrota realmente não faz parte da sua vida. Agora, se você sentar no puff e lá ficar, não existe derrotado, não preciso fazer nada, as pessoas têm que me amar do jeito que eu sou. Não, ninguém é obrigado a te amar. Se você continua tendo uma postura negativa, você vai colher os frutos da sua negatividade e a vida vai se encarregar de botar um porrete para te ensinar na marra como é que as coisas vão ter que mudar. Aí ela vem e bate sem dó. Aí quando a gente vê aquela pessoa apanhando, a gente fala, ai meu Deus, tadinho, tadinho, a gente se compadece, eu não queria que ninguém sofresse. Mas a vida se encarrega de mostrar como é que as coisas acontecem. Então nós precisamos focar
para que manifeste a vida de Deus? Sempre no crescimento. Ah, preletor, eu sou Seichonoye. Ai, que maravilha, você faz a meditação Shinsokan? Não. Você agradece? Não. Você lê os livros? Não. Você está em harmonia com as pessoas? Não. Então o que você faz? Eu aponto nas pessoas o defeito mental que ela está tendo. Então, filho, você é qualquer coisa menos Seichonoye. Seichonoye não é apontar defeito dos outros, não. Deixa isso daí para outra linha de pessoas. Seichonoye é você enxergar em você e na situação que está ao seu redor os grandes elementos, a escada, as sementes necessárias para você crescer, subir e manifestar a vida de Deus para que você compreenda que a sua essência jamais vai colher uma derrota. Isso é ser Seichonoye. A praticar a verdade, buscar a verdade e viver a verdade de forma a tudo ao seu redor seja vivificado, seja engrandecido e seja iluminado. Isso é ser Seichonoye. É isso daí. Tá bom, gente? Então vamos para a nossa prática da meditação Shinsokan para que possamos elevar ainda mais os nossos pensamentos. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também. Sentados na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, feliz, olhos fechados, respiração profunda. Toda essa postura tem um porquê de ser. Ela desenvolve e ela aprimora e te dá a possibilidade, inclusive, de você começar a manifestar a força sobre o corpo. Porque a tendência do corpo não é ficar nessa posição, que ela aparentemente não é agradável. Mas quando nós assim exigimos, você começa a ter, inclusive, domínio sobre o corpo e você começa a acreditar que você é realmente dono dos seus desejos e que você é capaz de comandar o seu corpo carnal. E isso é importante no crescimento espiritual. Então você vê, até a postura da meditação ensina pra gente algo grandioso. Então nós fechamos os olhos, respiração profunda, vagarosa. Não é um simples ar que a gente respira, mas a própria vida de Deus que permeia os céus e a terra. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem se realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia. Eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado.
sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu que vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos este mundo absoluto, o mundo da imagem verdadeira. Este mundo onde só existe Deus e o que vem de Deus, onde a perfeição já habita. Estamos neste mundo, vivendo a vida absoluta. A vida que é perfeita, a vida que não morre, a vida que não adoece, a vida que não falha, a vida que não vive derrota. Pois no mundo de Deus não existe derrota.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar-se para passar o nosso dever de casa, que são aquelas tarefas simples, mas profundas que nós temos todas as semanas, para manifestarmos ainda mais a nossa imagem verdadeira. Vamos lá. Dever de casa. Primeiro, é a sempre presente e necessária meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan, ela é fundamental para que a gente possa estar sempre com a mente afinada, elevando sempre os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas vibrações. Segunda, vamos repetir as frases. Sou vencedor ou vencedora, pois sou filho de Deus. Isso aqui é importantíssimo. M.O., muito obrigado. Então, sou vencedor ou sou vencedora, pois sou filho ou filha de Deus. Isso é importante para a gente estar sempre gravando o sucesso dentro de nós. E entender, mesmo aquilo que aparenta ser uma derrota, nada mais é do que um aprendizado. Então, sou vencedor, sou vencedora, pois sou filho, filha de Deus. Muito obrigado. Vamos repetir isso, gente, pelo menos umas 300 vezes, para que a gente possa deixar bem gravado dentro de nós, bem gravado. Olha que detalhe, quando você fala sou vencedor, isso é jogado para o universo. Talvez você não saiba nem quando isso vai se manifestar, mas um momento vai se manifestar. Naquela linha toda da vida, no momento aquilo vai manifestar. Então, gente, muitas vezes o sucesso dessa encarnação, às vezes foi plantado em encarnações anteriores. Então, a gente tem que sempre se lembrar disso. Então, plante e fique tranquilo que chegará a hora que você poderá colher isso tudo. Quero agradecer muitíssimo a presença de cada um dos senhores e das senhoras. A você de casa, meu muito obrigado. Uma semana abençoadíssima e não se esqueça, você já é o sucesso, porque você é filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.